estava nessa mudança de carreira, né? Então, eu estava ali há um ano, às vezes não tão conectada com os assuntos de RH. Então, às vezes eu ficava um pouco distante daquilo que estava em alta e etc. E eu pensei assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para voltar a me conectar com isso. E eu acho que, assim, sempre foi um objetivo, né, da minha carreira atuar como BP. Sempre soube que lá no fundo eu queria isso. E eu Até pensei porque assim, poxa, você aprendeu a atuar no RH só desse jeito, né, Ana? então, assim, eu pensava assim, gente, ok, eu vi as meninas, mas eu acho que falta, assim, eu entender de forma um pouquinho mais metódica, vamos assim dizer, o que a gente se espera de um RH, né, um business partner usa, que indicadores ele é o grande guardião. Todo o conteúdo técnico que o curso trazia foi realmente essa valorização financeira, né, que você tem por desenvolver essas competências. Era algo que eu não tinha tanto conhecimento, eu não trabalhava tanto com a área de remuneração e compensação, pesquisa salarial, eu não tinha tanto acesso a esse tipo de informação. E aí eu comecei a pesquisar mais, entender mais disso e realmente vi que o profissional que tem essas competências, ele é melhor remunerado, né? Uhum. E foi uma das coisas que eu realmente busquei, eu quis e eu busquei, né? E o curso me trouxe isso. Logo depois ali que eu concluí o curso, eu já consegui ingressar aí para atuar como BP mesmo. Então foi de extrema importância, impulsionou a minha carreira. Ai, que bom, a gente fica feliz por isso. Foi assim, fundamental para mim buscar esse tipo de conhecimento no mercado. Foi eu ter levantado a mão e dito, né, olha, o que eu tenho aqui eu não tô conseguindo desenvolver, porque eu não tenho espelho, eu não tenho material interno para desenvolver esse tipo de atuação aqui dentro e eu preciso buscar conhecimento fora. E a partir do momento que eu busquei o conhecimento fora, não só por meio do curso de vocês, mas antes do curso eu acompanhava muito vocês aqui na internet, viu, gente? O conteúdo gratuito que elas oferecem aqui, vocês podem alcançar muita coisa, viu? Assistir as lives, ler os posts, que tem muita coisa que te ajuda aí, viu? Então, esse conteúdo foi me ajudando e o curso foi a cereja do bolo, assim, pra eu realmente conseguir pôr em prática, né? Ter um planejamento estratégico, começar a ter reuniões mais produtivas, né, no sentido consultivo mesmo, entender quais eram os temas de RH que eu não conhecia, que eu precisava conhecer, né? Vamos supor, vou chutar aqui, né? Sei lá, eu não entendo de performance, mas o que é performance dentro de RH? Eu nunca fui envolvida em performance. Qual que é a ferramenta de avaliação de desempenho que a empresa usa? Então, você vai reconhecendo palavras-chave dentro do curso que você consegue aprofundar o seu conhecimento melhor. Depois, por pesquisas, às vezes até na própria empresa você vai encontrar material. E a partir desse momento, eu conseguia me posicionar muito melhor nas minhas reuniões, trazer as minhas ações, o que eu queria, o que eu propunha para a liderança e para a minha gestão. Acho que o mais importante também foi ter um alinhamento muito claro com a minha gestão direta. Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula do workshop Carreira BP de RH. Chegou o grande dia de você dominar o terceiro P do BP de RH de alto impacto. É isso mesmo. Se você não sabe o que nós estamos falando, fica tranquilo que eu vou te explicar. Esse P, ele é essencial, porque é ele quem fará com que você consiga mostrar os seus resultados e, com isso, ganhar credibilidade e crescer na carreira. Me fala aqui nos comentários quem está tendo dificuldade de crescer porque não consegue sair do operacional. Não sabe o caminho para estruturar um plano e um trabalho estratégico e, por isso, não consegue gerar valor para decolar na carreira de RH. É nessa aula que você vai dominar quais são os passos que você precisa saber para nunca mais passar por isso. Já vem comigo entender o que vai rolar na aula de hoje? Bora lá! Além dos passos da estratégia que nós iremos apresentar para vocês, no final dessa aula nós mostraremos uma ferramenta autoral e muito poderosa. Sim, eu e Kelly quem a criamos, e para fazer isso nós levamos em consideração toda a nossa bagagem de mais de 25 anos. Tenho certeza que essa ferramenta vai virar uma chave na sua cabeça e mudar sua forma de estruturar o seu trabalho, tá? Logo em seguida, nós explicaremos como que vai acontecer a divulgação dos ganhadores dos livros. Para quem ainda não está por dentro, durante todo o workshop, a gente forneceu para vocês informações para vocês participarem de um sorteio relacionado aos 4 P's do método 4 P's do BP de alto impacto. E não para por aí, tá? Tem muita gente querendo saber sobre a nossa formação profissão BP de RH.
uma das únicas do Brasil com certificado de extensão universitária reconhecida pelo MEC e que abre as matrículas amanhã, quinta-feira, durante nossa última aula do workshop, principalmente para as pessoas que estiverem no grupo de futuros alunos. Nessa aula, em algum momento, eu irei te explicar tudo da nossa formação para que você já se programe para fazer a sua matrícula. Para a gente começar, então, a nossa aula, bora compartilhar? Bom, clica no botão aqui embaixo de compartilhar, pega esse link e envia para os seus colegas de profissão. Envia nos grupos de BPs que você participa. Enfim, eu tenho certeza que você conhece alguém que trabalha com RH e que quer ser reconhecido ou reconhecida. E o melhor, que é ganhar mais pelos resultados que está gerando. Essa é a aula da virada de chave da sua vida. Pode ter certeza que sua mente vai, explodir hoje. Eu tenho certeza de que o que eu vou te entregar irá mudar a sua forma de atuação e, consequentemente, os resultados na empresa que você está. Vamos entrar agora de fato no conteúdo da nossa terceira aula, onde a gente vai falar do nosso terceiro P, que ele é tão importante, a gente vai falar de performance. E eu vou fazer eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem por que ele é tão importante. A gente criou um método, que é o método dos 4 Ps do BP de RH de alto impacto. E quando eu falo impacto, eu estou falando de um BP que traz valor para uma organização, que mexe ponteiro, que é realmente relevante. E a gente fala aqui sobre posicionamento, que é a forma como esse BP se comunica e traz as informações e tem essa coragem de se posicionar mesmo na organização, como ele cria uma imagem positiva do comportamento dele na cabeça das lideranças. Depois a gente fala da presença, que tem a ver com competências, mas também tem a ver com como ele se vende, como ele se mostra na organização. Isso, no mundo corporativo, tem muita relevância, né, para a gente conseguir crescer na nossa carreira e atingir os cargos e as posições que a gente deseja no mundo corporativo. E agora a gente vai falar sobre o nosso terceiro P, que é o P de performance. Performance é resultado. Uma empresa que tem performance é uma empresa que tem resultado. Um profissional que tem performance, que performa bem, é um profissional que consegue trazer resultado. E resultado tem muito a ver com acabativa, só que acabativa do que é certo, do que é esperado, do que é valorizado. Não adianta de nada eu fazer muitas coisas e essas coisas não serem importantes, eu não vou estar sendo estratégico. Então eu já quero começar aqui com uma frase de impacto, para você não esquecer. De nada adianta o seu empenho se você não tiver uma estratégia que faça tudo acontecer. E eu não estou dizendo aqui que a sua dedicação, o seu empenho não são importantes. Eles são vistos na organização, eu tenho certeza. Mas o que eu quero dizer é que de nada adianta você ficar horas trabalhando em demandas que não geram valor, que não geram resultado e o resultado que o seu negócio espera. E o que eu queria que ficasse muito claro, assim, muito forte para você hoje, é que você não precisa dar desculpas. Para de dar desculpa. Se fosse fácil, qualquer pessoa estaria no seu lugar. Tenho certeza que você é muito capacitado, que você é a pessoa certa, né? Pensa comigo, você não foi escolhido à toa. Viram potencial em você. Viram que você é a pessoa certa para os desafios, para as dificuldades que existem na empresa. E todo mundo tem dificuldade, isso sempre vai existir. Mas você pode estar seguindo um caminho que não é o caminho que é aquele valorizado que as pessoas estão entendendo como o melhor caminho que a gente pode seguir numa organização. Então, confia no que eu estou te falando. O que te falta hoje para ter resultado é ter estratégias certas. E quando a gente fala de estratégia, a gente está falando muito sobre ser intencional. É saber onde a gente quer chegar e direcionar todo o nosso esforço, toda a nossa energia para esse mesmo lado, para esse mesmo objetivo. Eu já vou começar aqui te entregando estratégias, mas antes eu vou colocar aqui na tela um depoimento e queria conversar um pouquinho sobre esse depoimento para você entender do que eu estou falando. O Thiago, ele é nosso aluno da turma 10 e no final da formação ele já conseguiu ser promovido e conseguiu ocupar o cargo de primeiro BP da história da empresa onde ele trabalha. Você sabe o que isso significa? Que ele praticamente criou o cargo dele na empresa. A empresa não tinha nenhuma perspectiva, nenhuma expectativa de ter o cargo de BP, a empresa não estava olhando para isso, e com toda a metodologia, tudo que ele aprendeu na nossa formação, ele acabou influenciando e mostrando que aquilo seria algo positivo para a organização, e a empresa resolveu dar esse voto de confiança.
Já a Tamires, ela é nossa aluna da turma 7, ela começou a formação no final de janeiro, em maio ela já estava colhendo frutos com a tão sonhada promoção. Exatamente, em menos de 4 meses, ela conseguiu ser promovida na empresa onde ela atuava. E hoje ela está atuando como BP de RH e buscando aí novos conhecimentos, buscando se aperfeiçoar para novas posições, porque ela é ambiciosa, eu tenho certeza que ela vai chegar muito longe. E você sabe o que esses alunos fizeram de diferente de outras pessoas? Eles aplicaram toda a metodologia que a gente ensina na formação Profissão BP de RH, e assim eles conseguiram mostrar na organização onde eles trabalham que eram estratégicos e tinham as competências certas, super desenvolvidas. E agora vamos falar de você. Me responde essas perguntas. Responde mentalmente aí ou anota num papel. Você sabe, de fato, o que é estratégia na visão do RH? Você se considera um profissional de RH, um profissional estratégico, quando você compara com outras pessoas ou quando você se compara com você mesmo? Você considera que o seu trabalho hoje é mais estratégico ou mais operacional? E por quê? Primeiro de tudo, ninguém é estratégico sem saber aonde quer chegar. Esse é o primeiro ponto. Sem saber o que é esperado do seu trabalho. Para pensar hoje. Você sabe, o seu líder te verbaliza ou você tem uma visão muito clara do que é esperado como produto final do seu trabalho, onde o seu trabalho impacta? Se você não sabe, para tudo que você está fazendo e faz essa avaliação. Pergunta para as pessoas que vão ter essas respostas, pergunta para você mesmo o que você está fazendo e que não agrega valor para a organização. Isso vai ser muito importante para você se sentir mais produtivo e para você sentir que seu trabalho está sendo valorizado. Então, vamos entender agora na prática o que é estratégia, para você não ter mais dúvida nenhuma. No conceito, estratégia é o caminho que você vai traçar, ou seja, um plano que vai te levar a um objetivo. E aí eu quero que você olhe para essa figura que está aqui do meu lado e que você pense nos seus objetivos, nos objetivos da sua empresa. Então, você está aqui no ponto A e você tem um objetivo. Hoje você faz atividades, você tem o seu escopo aqui nesse ponto A. E você enxerga que o objetivo da empresa está lá no ponto B. O que você vai traçar como ações concretas? O que você vai planejar, executar para conseguir ajudar a empresa a atingir aquele objetivo? Isso é estratégia. Estratégia é esse caminho que você vai traçar para você conseguir ter um plano de fato, um plano claro para você. Você precisa ter a estratégia clara, onde você precisa chegar. Precisa estar muito claro o seu objetivo, que a gente chama de objetivo estratégico, mas as ações que vão te levar para esse objetivo também precisam estar muito claras. Com isso vai te dar muita clareza dos nãos que você precisa falar. Porque quando você tem muito claro os sims, o que vai te levar para aquele ponto B, todo o restante é não. Então esse é um ponto muito importante que você pode levar para o seu mundo, né, para a sua empresa, a partir de agora, a partir de hoje. Eu vou te dar um exemplo aqui, para ficar ainda mais claro. Vou trazer para um lado um pouco mais lúdico. Vamos supor que você quer correr uma maratona. Esse é o seu grande objetivo. Você não sabe nem como é que você vai chegar lá. Mas você precisa traçar um plano, porque se você não tiver um plano, aí é claro que você não vai chegar. Para isso, você vai precisar definir todos os passos, todas as ações para você conseguir atingir a sua meta. Então, eu vou te trazer alguns exemplos que podem estar no seu plano. Você vai precisar acordar cedo, treinar todos os dias, se alimentar de maneira adequada, com alimentos que vão melhorar a sua performance. Pode ser que você contrate um personal, porque você é uma pessoa que funciona melhor com apoio junto com você, para te ajudar. A sua agenda vai ser mais direcionada para esse seu objetivo, da mesma forma que você faria na empresa. Imagina que você tem um objetivo claro. A sua agenda hoje, a sua agenda de trabalho, a sua agenda de vida, ela precisa estar muito alinhada com o seu objetivo. Se você tem várias iniciativas, várias reuniões, várias coisas que não estão alinhados com esse seu objetivo, está errado. Isso já é um indício de que você não vai conseguir atingir o seu objetivo. E no final desse período, você vai ficar o quê? Frustrado. Mas
não é muita surpresa, porque você não executou as ações necessárias para te levar nesse objetivo, entendeu? Agora eu quero que você traga isso para a sua realidade, para o seu trabalho e me responde uma coisa. Você tem sido estratégico? Eu estou te incentivando a pensar, porque é difícil parar para pensar e às vezes a gente acaba evitando, porque a gente sabe que a gente não está sendo estratégico. Então, as iniciativas que você tem priorizado hoje, que estão na sua agenda, elas estão conectadas com o objetivo da empresa que você atua? Se a resposta for sim, parabéns. Saiba que você está trilhando o caminho certo para você alcançar o seu sucesso dentro do RH e dentro da sua carreira. Pensa nos P's. Se você se posicionar corretamente, demonstrar as competências certas, que é o P de presença, e tiver performance, os seus resultados virão com certeza. Se a resposta for não, é muito importante que você mude a forma como você tem atuado. Já anota aí o que você precisa fazer de fato para ser um profissional que consegue ter estratégias para ajudar a empresa e atingir as suas metas. Em primeiro lugar, primeira coisa que você precisa fazer é ter um bom diagnóstico. Eu vou te passar aqui um método para você ser estratégico de fato. Então, primeira coisa é ter um bom diagnóstico. E aí, o que é diagnóstico? Diagnóstico é um processo de avaliação ali que vai te possibilitar entender todos os aspectos da sua empresa. É um raio-x da sua empresa, desde a cultura, operação, estratégia. Ele vai te ajudar a fazer uma visão 360 da sua organização. E aí você pode me perguntar, tá, mas o que é importante para que eu faça um bom diagnóstico, né? Vou te trazer aqui alguns pontos importantes. Primeiro, você precisa entender que a sua organização ela é única. Você não precisa comparar a sua empresa, fazer benchmarking, querer trazer tudo que as outras empresas têm para a sua empresa. Você vai precisar ter muito claro que a sua empresa está num momento único, ela tem um CEO que tem uma visão única, ela tem líderes que são únicos. Esses já são bons pontos para você se fixar em liderança, em processos. Isso tudo vai te ajudar a fazer um bom diagnóstico. Outra coisa que você vai precisar fazer é coletar dados através de questionários, entrevistas, análise documental, observação. Tem várias formas para você levantar dados. Então, um bom diagnóstico parte de uma visão única da empresa, depois levantamento de dados, análise desses dados. Então, é importante que você mergulhe de fato nesses dados com atenção, cruzando esses dados, conversando com pessoas e trazendo a maior quantidade de informações que você tiver, pesquisa de clima, pesquisa de desligamento, conversas que você tem com pessoas que são antigas da organização. Isso tudo também vai te ajudar muito a ter uma visão mais holística da empresa para o seu diagnóstico. Isso tudo vai permitir que você faça o quê? Que você defina as fortalezas da sua empresa, então tudo que a empresa tem que é muito positivo e que ela precisa continuar melhorando, né? Ela precisa continuar fazendo com que aquilo seja um ponto forte dela, seja um diferencial competitivo dela. Os problemas, que aí é nesses problemas que você vai focar para ajudar a empresa a atingir o seu objetivo, porque geralmente o grande objetivo da empresa é resolver problemas e entender quais são os resultados esperados. Então, se a minha empresa tem uma questão relacionada à cultura, por exemplo, tem alguns pilares que eu não consigo fazer com que permeie toda a organização, eu preciso envolver liderança, eu preciso ter as pessoas mais próximas ali para que a cultura realmente, a melhor cultura, a cultura de alta performance aconteça, eu preciso ter claro quais são os meus KPIs, quais são os resultados que eu espero alcançar. Então, quando a gente fala de estratégia, a gente está falando que eu não consigo partir com um plano de ação antes de ter esse desenho todo e essa visão, essa clareza de como é que a minha empresa está hoje e o ponto B, que é o ponto onde eu quero chegar, que tem muita relação com resolver esses problemas e atingir um resultado que eu não tenho hoje. Com esse diagnóstico pronto, a gente entra agora na segunda etapa, que é o nosso planejamento estratégico. É a segunda etapa desse nosso grande diagnóstico para que a gente faça realmente um plano estratégico. E por que ele é estratégico? Porque as iniciativas que a gente vai definir nesse plano, elas precisarão te levar para o atingimento desses objetivos, com base nesse diagnóstico que a gente fez aqui. Então, eu vou te trazer um exemplo.
Eu vou trazer um exemplo dentro do RH. Vamos supor que você precisa aumentar o percentual de grupos minoritários na sua organização. Então, todas as ações deverão estar ali diretamente relacionadas com esse objetivo que você estruturou e que você validou junto com a sua liderança, junto com as lideranças da empresa. Isso é ter clareza do que você quer atingir, você sabe que você quer aumentar, né, o percentual de minorias dentro da organização, e o seu plano precisa ser ligado a esse grande objetivo. Então, quais informações você vai precisar aqui para o seu plano? Quais são as iniciativas que você vai estruturar? Quais são as ações? Você vai quebrar essas iniciativas em pequenas ações, em microatividades, para que você tenha uma visão macro do tempo que você vai levar para entregar tudo isso. Você vai definir prazo para cada atividade, você vai definir responsáveis, porque muitas vezes a gente faz um plano sem contar que as pessoas podem estar em outros projetos, que as pessoas podem não estar disponíveis para colaborar, e a gente define ali um tempo que não vai ser viável para o nosso projeto, então isso tudo tem que ser levado em consideração. E a gente precisa muito definir qual vai ser os ritos de acompanhamento. Então, se a gente vai ter reunião periódica, se é um projeto que precisa de ser mais, a gente precisa dar vazão e a gente vai precisar definir ali reuniões diárias para a gente acompanhar todas as ações, para que todos os envolvidos tragam os status. Então, esse é um ponto muito importante. E quando a gente fala aqui de plano estratégico, é muito fácil a gente definir um plano estratégico. A gente senta durante algumas horas, um dia, para a gente definir todo esse plano, mas aí a gente vai para a nossa terceira etapa, que é quando a gente é realmente estratégico, quando a gente tem uma performance, que é a nossa entrega. Mas, gente, anota isso. Só executando o nosso plano do início ao fim, a gente vai conseguir ter resultados com esse plano. A gente vai empilhando esses resultados, porque quando você pensa, como é que eu vou me vender como uma pessoa que traz resultado, uma pessoa de alta performance? Não é uma única entrega que vai fazer com que a gente seja visto como uma pessoa que entrega resultado, mas à medida que a gente vai empilhando esses resultados, a gente vai trazendo vários resultados na organização, é isso que vai fazer com que a gente seja vista como uma pessoa que entrega, que faz sentido ser convidada para projetos relevantes dentro das organizações. A gente vai sendo convidada para projetos que têm visibilidade, a gente vai empilhando esses resultados e aí sim a gente é promovido e a gente cresce dentro da organização, principalmente quando a gente fala da carreira de BP de RH. E agora, como a gente fala do P de performance, eu queria te trazer algumas provocações sobre performance. Primeira coisa a gente é contratado numa empresa para resolver problemas e ajudar a empresa a atingir os seus objetivos, os seus resultados. E quando a gente fala da nossa performance, a nossa performance pessoal, eu queria que você pensasse aí na sua avaliação de performance. O mais comum é que a nossa performance pessoal seja avaliada de acordo com a performance da organização. Então, quanto mais a organização tem resultado, mais o profissional de RH, o profissional de todas as áreas ali da empresa vão ter seus resultados reconhecidos. Então, por isso que é tão importante, por isso que é importante a gente pensar no RH como uma área que se preocupa com performance. É por isso que o RH, não adianta o RH se preocupar com pessoas sem se preocupar com o resultado que essas pessoas estão trazendo para a organização. E aí eu queria trazer aqui a nossa visão sobre o P de pessoa, que não faz parte da metodologia, mas é um P que vocês podem perguntar. Qual é o real objetivo do RH quando a gente fala de pessoas? O RH cuida de pessoas, sim. O RH desenvolve pessoas, sim, mas com foco em performance do negócio. Então, o grande papel do RH é fazer com que as lideranças se sintam e sejam tão preparadas que elas estiquem a corda para que as pessoas se desenvolvam, para que elas provoquem as pessoas, para que elas sentem com as pessoas, façam one-on-one, provoquem e tragam treinamentos, tragam desenvolvimento, tragam engajamento, mas com muito foco em produtividade, com muito foco em resultado, e aí performance. Então, se a gente for parar para pensar, o P de pessoas, ele está intrínseco na performance. Pessoas faz com que a gente tenha resultado nas organizações,
E a gente, como uma área que cria todo esse contexto para que as lideranças façam um bom trabalho de gestão de pessoas, é uma área importante aqui quando a gente fala de pessoas, sim, né? Outra pergunta que eu quero te fazer é: você conhece os resultados financeiros da sua organização? Quando você senta para olhar indicadores, eu tenho certeza que você olha para o turnover, talvez para uma avaliação de satisfação das pessoas, mas o quanto você senta e olha para a receita da empresa, para a margem que a sua empresa tem. Esse é um outro ponto importante quando a gente fala da performance. Essa é a diferença de um RH que traz impacto, que é um RH, que é um BP de alto impacto, para um BP que faz o seu trabalho, mas que não está tão preocupado com o resultado geral, né, o resultado real ali da organização. Então, esse é um outro ponto para a gente colocar no nosso to-do, para a gente olhar, como a gente olha para os indicadores, os resultados de pessoas, a gente também olhar para os resultados financeiros. Isso também faz muita diferença. E quando a gente fala de estratégia, é importante que a gente também olhe para esses resultados financeiros da organização. E eu queria encerrar esse conteúdo deixando de novo muito claro que um P sozinho, cada parte desse método sozinho, ele não faz diferença. Ele faz diferença quando a gente junta e tudo isso está muito alinhado, né? Tanto o nosso posicionamento, a nossa presença e as nossas competências, e também o nosso resultado, a nossa performance. Agora eu chamo a Lari para voltar aqui e a gente continuar a nossa aula de hoje. E aí, quem curtiu as estratégias que a Kelly compartilhou com vocês? Comenta aí nos comentários, porque eu quero saber. Tá fazendo sentido o que a gente está falando ao longo da aula de hoje? Eu quero te fazer algumas perguntas e eu quero que você me responda com sinceridade, tá? Quem aqui já está se sentindo diferente só nessas 3 primeiras aulas do nosso workshop? Quem aqui está sentindo a energia diferente, a mentalidade renovada? Quem está chegando na empresa com outra atitude, com outra postura? Quem está já se posicionando diferente e se sentindo mais estratégico ou estratégica? Quem aqui pensou em desistir e agora está pensando totalmente diferente? Coloca nos comentários. Lari, eu estou com a mentalidade renovada, estou com sangue nos olhos. Compartilha comigo porque eu quero saber. Nós estamos juntos e juntas tem apenas 3 dias. Pensa como que você está se sentindo em tão pouco tempo. Eu sei que tem muita gente que chegou aqui frustrada, querendo desistir mesmo, se sentindo aí estagnada, pensando que não ia dar conta, que está começando na carreira de BP e não sabia dar os primeiros passos e que agora está se sentindo muito mais confiante. Agora, imagina você caminhar comigo e com a Kelly durante o período de 1 ano. Isso, imagina nós pegando aí nas suas mãos e te mostrando o caminho certo. Imagina nós caminhando lado a lado com você, te dizendo, faz isso, aplica essa estratégia, fala dessa forma com a liderança. Imagina só a potência que você vai se tornar caminhando então com a gente durante o período de 12 meses. Imagina como que você pode crescer tendo nós duas te apoiando. Imagina o quanto você pode superar caminhando com nós a cada dia ao longo desse ano de 2024. Como muitos de vocês já sabem, quinta-feira nós abriremos as matrículas da nossa formação Profissão BP de RH. E eu estou muito feliz, gente, porque é mais uma turma de 2024 que está chegando com tudo. Você já sabe que a formação é uma das únicas do Brasil que capacita BP de RH e que ainda tem uma certificação universitária reconhecida pelo MEC. Você que se tornar nosso aluno ou aluna vai ter o orgulho de ter uma certificação validada por uma faculdade e, além disso, também pelo MEC, que é o Ministério da Educação e da Cultura. Sabe o que isso significa? Que pelo 2º ano consecutivo, o MEC validou o nosso método de ensino. Mas, de coração, o que me orgulha de verdade não é só essa certificação e esse reconhecimento, que é nosso. É toda a metodologia que você aprende lá dentro e que gera resultados. Profissionais de RH que entraram desacreditados e que começam a se posicionar e aumentar a sua relevância dentro da organização.
Profissionais de RH que estavam pensando em desistir e que são promovidos por gerarem resultados inimagináveis. Profissionais que estavam insatisfeitos com o seu salário e que passam a ganhar o tanto quanto sempre almejaram e começam a conquistar os seus sonhos. Isso sim é um grande orgulho para mim. Proporcionar para você um ambiente de muita aceleração. Quem me dera estar no seu lugar há mais de 9 anos quando eu comecei dentro dessa formação. Eu e Kelly, então, selecionamos o que de fato fez a diferença para as nossas vidas, o que mudou os resultados da nossa atuação, o que mudou o nosso posicionamento, o que fez sermos bem remuneradas dentro do RH e o que nós vimos funcionar nos mais de 25 anos de experiência que temos juntas. Você terá a oportunidade de se tornar o nosso aluno ou a nossa aluna dentro da nossa formação, uma das únicas do Brasil que irá te certificar de verdade. Olha o que as nossas alunas falaram sobre a nossa formação Profissão BP de RH. E eu preciso te lembrar que as vagas são limitadas. Por que eu estou falando tanto dessa formação? Porque da última vez ficaram pessoas de fora. Quinta-feira, quando nós abrirmos as matrículas, ou você estará preparado para se matricular ou vai ficar de fora. Você vai passar mais um ano sem de fato conquistar o que tanto almejou? Mais um ano ganhando mal e perdendo aí as oportunidades de dar um passo que irá acelerar a sua transformação e fazer para você o que ninguém pode fazer? E por serem vagas limitadas, eu quero que você tenha certeza para quem é essa formação. Por isso, eu quero te explicar para quem de fato é a formação Profissão BP de RH. É para você, profissional de RH, que quer se capacitar e desenvolver o posicionamento do parceiro de negócio para alcançar o cargo de BP. É também para BPs de RH que estão iniciando agora e querem aprender quais são as competências validadas para melhor efetividade no papel e para gerar ainda mais resultados nos primeiros meses de atuação. Olha o depoimento da Beatriz. Ela passou por um processo seletivo interno e deixou de atuar com recrutamento e seleção para ser BP de RH. Entrou para a formação e conseguiu sair da zona de conforto, desenvolver as competências certas e começou a atuar de forma estratégica. É para você também, business partner de RH, que já possui experiência no mercado, mas que deseja acelerar o seu resultado e alcançar um novo patamar na carreira. A Aline, que vocês estão vendo aí, é um exemplo disso. Ela já atuava como BP de RH e escolheu fazer a nossa formação porque estava buscando atualizar os seus conhecimentos para conseguir gerar mais resultado. E olha o que ela disse. Bom, e é para você também, gestores de RH que buscam capacitar o seu time no posicionamento de parceiro de negócio. Ou seja, se você quer ganhar mais e ter reconhecimento profissional, se você quer gerar mais valor e aumentar sua relevância na organização, quer se sentir mais seguro ou segura na hora de se posicionar como parceiro de negócio e, além disso, ter uma certificação universitária, essa formação é para você. Mas, afinal de contas, Lari, como que funciona a formação Profissão BP de RH? As matrículas abrem amanhã, quinta-feira, durante a nossa aula 4, que acontece às 19h30, no horário de Brasília. E assim que você fizer a sua matrícula, você já vai acessar os 2 primeiros módulos. Isso mesmo, assim que você finalizar a sua matrícula, o acesso irá direto para o seu e-mail e você já conseguirá entrar na plataforma, acessar as aulas gravadas e os materiais que nós disponibilizamos para vocês, ou seja, começará os estudos imediatamente. Deixa eu te explicar um pouco como funciona o nosso cronograma. Os módulos serão liberados semanalmente e na semana subsequente temos os nossos encontros ao vivo. Sim, nossa formação é híbrida. Parte dela é gravada e parte dela é ao vivo. Nas aulas ao vivo, eu e Kelly aterrissamos todo o conteúdo que está sendo absorvido ao longo dos módulos gravados. Legal, né? Assim você pratica tudo que a gente ensinou e aplica imediatamente. Para ficar ainda mais claro, eu vou te dar um exemplo. Se hoje eu me matriculasse na formação, hoje mesmo eu já acessaria os 2 primeiros módulos e na semana que vem já participaria do primeiro encontro com a gente. Entendeu?
Os encontros ao vivo acontecem sempre às segundas-feiras, às 19h30. Caso não consiga participar por algum motivo, você não perde nenhum conteúdo, porque a aula é gravada e disponibilizada na nossa plataforma. E fique tranquilo, nós iremos disponibilizar o cronograma com todas as datas para você se programar. Tem outra coisa na nossa formação que é muito legal e que eu gosto bastante, a acessibilidade. Você consegue assistir as nossas aulas pelo computador, pelo celular, pela TV Smart, pelo tablet. Aonde tiver um dispositivo conectado na internet, você conseguirá acessar a formação pela plataforma. Você terá a mesma facilidade para acessar a nossa plataforma que você tem hoje acessando o YouTube, por exemplo. É muito fácil. O que te traz muita liberdade, né? Se você for parar para pensar. Ao contrário de um curso presencial, por exemplo, que você tem que se deslocar, pagar material, esperar anos de estudo por conta do volume de teoria e pouca prática, aqui na Formação Profissão BP de RH, você terá um conteúdo prático e o qual você consegue estudar a hora que você quiser. As aulas ficarão gravadas e disponibilizadas para que você assista no melhor horário para você. Lari, estou com um filho pequeno. Só consigo estudar de madrugada. Pode ser? Claro. Lari, eu rendo mais pela manhã. Posso acessar o conteúdo pela manhã? Sim. As aulas gravadas são online e é você quem vai ditar o seu ritmo de estudo. Não entendeu alguma coisa? Volta, assiste de novo. As aulas são curtas, diretas ao ponto e práticas. E todas as aulas têm um PDF para que você possa finalizar o conteúdo e já, começar a aplicá-lo na realidade. Ficou com dúvida? Coloca na plataforma. Eu e Kelly iremos responder todas elas diariamente. Então agora deixa eu te mostrar um pouco da nossa plataforma por dentro. A metodologia é muito fácil de ser mentalizada, porque tem uma lógica de ensino. Sabe um ponto que é importante lembrar? No final de toda a formação, você terá uma prova para fazer. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque você não está em um curso, você está em uma capacitação. Então, quando você faz a prova, que é de múltipla escolha, você comprova que absorveu o conteúdo e recebe, então, a sua certificação universitária reconhecida pelo MEC. Que aula, então, tem dentro da nossa formação? Vou te dar alguns exemplos. A gente começa a nossa jornada fazendo um overview com alguns subsistemas de RH. Sim, a gente fala de Employee Experience, a gente fala de Employer Branding, a gente fala de recrutamento e seleção, de treinamento, de calibração, de gestão de desempenho. Então, todos esses temas que o BP de RH acaba se conectando e que estão dentro da nossa vertente técnica, tem dentro da nossa formação. Logo depois, a gente já começa a mergulhar em tendências da nossa área. A gente precisa entender quais têm sido aí as ondas de tendências que estão atualizando o nosso posicionamento dentro das organizações. E aí, a gente já começa a falar do papel do Business Partner. A gente conceitua o que de fato é o BP de RH, depois traz aí quais são as competências que, na visão do David Urich, são importantes para nós, profissionais de RH, atuarmos dentro desse posicionamento de parceiro de negócio. A gente fala sobre gestão de mudança, sobre cultura, sobre navegar dentro dos paradoxos de uma organização, que são as tensões inerentes das empresas, né? A gente fala também sobre influência, sobre ativista confiável. Então, todas essas competências que são importantes para aumentar a efetividade do Business Partner de RH, a gente coloca dentro da nossa formação. E, não menos importante, tem 2 últimos módulos que, para mim, são essenciais. É o módulo relacionado a indicador, então a gente promove discussões para que você desenvolva esse mindset de data-driven. E, por último, um módulo específico para te apoiar de processos seletivos
para atuar como business partner de RH. Seja você dentro da sua empresa se aplicando em uma vaga interna, ou seja você que está no momento de recolocação no mercado. Então, todos esses temas estão contemplados dentro da nossa formação, fora toda a prática, todos os cases e todas as discussões que acontecem nos encontros ao vivo. Legal, né? Além disso tudo, a gente tem várias aulas bônus com convidados muito especiais que trazem temas importantíssimos para um BP de alto impacto. Primeiro convidado é o Thiago Maurício e ele dá uma aula sobre People Analytics, complementando ainda mais essa visão de indicadores que já tem dentro da formação. Depois, a gente traz o Tino, que ele fala bastante de tecnologia para o RH e compartilha com a gente frameworks ágeis e, além disso, nos conta quais são aí as particularidades de atuar dentro desse nicho que é a tecnologia. Depois, a gente convida a Monique para falar de ferramentas de inovação na educação corporativa. A gente tem também uma aula de Talent Acquisition and Sourcing com a Nicole e com a Marta. Essa aula é muito boa, fala bastante de estratégias de recrutamento. A gente tem também um super bônus, que é um mini curso com a Diana Soares de segurança psicológica. Não é uma aula só não, é um mini curso mesmo, recheado de conteúdo importante, né? Já que esse tema tem sido bastante discutido. E a gente tem também a Angélica Madalosso, que é aí, né, uma das founders da I Love My Job, uma das referências, né, empresa referência de consultoria de employer branding. Você acha que parou por aí? Não. Eu vou convidar a Kelly para ela falar sobre uma novidade fresquíssima que nós temos para te contar e que você, que vai estar na próxima turma com a gente, vai ter acesso. É isso mesmo, esse é um assunto que eu adoro contar aqui para todo mundo, que é sobre a nossa comunidade Elo, uma comunidade de BPs de alto impacto. Esse é um lugar onde as pessoas estão ali para trocar boas práticas, onde a gente tem encontros, a gente compartilha os resultados dos alunos, a gente compartilha oportunidades do mercado, a gente tem encontros semanais com profissionais do mercado que trazem ótimas boas práticas. A gente tem tudo que um lugar onde BPs que querem crescer, que querem se ajudar, precisa estar. Esse é um lugar que a gente criou com muito carinho e que a gente está ali de olho o tempo todo, fomentando mesmo o desenvolvimento das pessoas, e todas as pessoas que entrarem para essa turma vão ter acesso durante os próximos 3 meses para experimentar e usufruir mesmo do que é a comunidade Elo. E aí, gostaram dessa notícia? Agora você nunca mais vai se sentir sozinho ou sozinha. Sabe aquela frase? Quem quer ir mais rápido vai sozinho, quem quer ir mais longe vai acompanhado. Então é isso. Você estará cercada de pessoas que quer o mesmo que você. Então, além desse networking, você também terá muito desenvolvimento. Tem mais, respira, bora! Nós preparamos presentes especiais para quem se inscrever até sexta-feira. Quem entrar na formação até sexta-feira, até as 23h59, terá um desconto de R$500. É isso mesmo que você ouviu. Eu e Kelly iremos valorizar as pessoas hiper engajadas que querem se desenvolver agora e aproveitar então, para já começar a fazer diferente. Mas não para por aí não. Quem entrar na formação até sexta-feira, até às 10, terá acesso ao kit exclusivo de ferramentas do BP de RH. Nele, nós iremos te disponibilizar a ferramenta autoral de fidelização de talentos e, além disso, um mini curso de team building. Sim, se fôssemos vender só um mini curso de team building, cobraríamos aí no mínimo R$497, mas como ele é exclusivo da nossa formação, você ganha ele de graça. É presente. Agora, se você for ainda mais decidido e entrar até às 19, participará de uma mentoria em grupo comigo e com a Kelly. Nós duas estaremos juntas com você para te ajudar com todos os desafios que surgirão no seu dia a dia como BP. Esse momento é super rico, porque é nele que nós conseguimos pegar nas suas mãos e te dar os passos para você destravar a sua evolução. Só para você saber, a nossa hora hoje é mais de R$2.000, ou seja,
Se fôssemos cobrar por 1 hora de mentoria em grupo, você pagaria no mínimo esse valor. Mas para você que será o nosso aluno, você terá acesso a esse momento gratuitamente. Tá, mas aí você deve estar se perguntando, Lari, vocês falaram tanto da importância do planejamento, não vão nos ajudar com isso? Sim, se você entrar até às 13 horas, irá participar de uma imersão online, ao vivo, exclusiva, para construir o seu plano de ação junto com a gente. Isso mesmo, você sairá desse momento com os próximos passos prontos para realmente você simplesmente executar. Já pensou no valor disso? Se os nossos alunos conseguem ser promovidos em 4 meses, como vocês viram ao longo desse workshop, imagina o quão valioso é você ter um plano pronto para executá-lo e conseguir ser reconhecido em um curto espaço de tempo. Agora eu vou falar de um presente que nós preparamos e que é super especial. O kit da profissão BP de RH. Se você entrar então no nosso curso na quinta até meia-noite, nós enviaremos para sua casa o nosso kit. É isso. Ele contempla um caderno para você anotar todos os seus insights, uma garrafinha, uma caneta, com tudo personalizado e com a identidade da nossa formação. Legal, né? Olha ele aí na tela, que lindo. Você está vendo quão grande é o valor agregado da formação profissão BP de RH? Acabou, Lari? Não, agora vem os melhores presentes, porque a gente vai sim recompensar as pessoas comprometidas, tá? Se você ficar então entre os 40 primeiros inscritos, e eu quero te falar uma coisa séria, tá? Essas primeiras vagas acabam, em minutos. Ou você acorda cedo ou você coloca o seu celular para despertar antes das 8 do horário de Brasília, para você de fato conseguir fazer sua matrícula nos primeiros minutos. Para então os 40 primeiros inscritos, a gente vai dar o nosso acompanhamento de forma individual, é isso mesmo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se você tiver qualquer necessidade, dúvida, dificuldade, você terá o nosso número de WhatsApp pessoal para enviar uma mensagem e nós vamos te responder na hora. Imagina você enviar um áudio para uma de nós, Lari, estou com uma dificuldade, me ajuda? E a gente te trazer uma solução hoje para você já aplicar. Não é demais? Imagina a gente virando best friend. Eu conhecendo a sua trajetória, você conhecendo a minha, eu conhecendo a sua história. Você não pode perder essa oportunidade. Mas isso será para poucos, apenas para os 40 primeiros que terão acesso. E não para por aqui, tá? Os 25 primeiros participarão da mentoria com foco em processo seletivo para a vaga de Business Partner de RH com o Renato Batista. Essa mentoria é a mais requisitada entre os nossos alunos. O Renato brilha, ele traz vários insights em relação a LinkedIn, a pitch de entrevista, é muito, muito rica e interessante. Depois, os 10 primeiros inscritos ganharão uma experiência de team building online com a Vinho Tinta. Olha esse vídeo para você conhecer um pouquinho de como essa experiência é incrível. Acompanhe comigo como foi a imersão com parte dos nossos alunos da 7ª turma do curso Profissão BP de RH. Todos eles receberam esse kit em casa, o qual contempla os materiais que nós usamos, tela, tinta, pincel e uma garrafa de vinho. Afinal, iremos beber e pintar juntos. Cantinho pronto, agora é hora de começar. Vamos lá! Mão na massa, vamos misturar as cores e ir criando os tons que iremos precisar para pintar essa tela. Pelo áudio ao fundo, dá para perceber que a gente se divertiu e tagarelou bastante. Agora, nós começamos a desenhar o cacto, desenho escolhido por mim e pela Kelly a dedo. O cacto tem bastante conexão com resiliência, já que é uma planta que vive em ambientes áridos e quentes, e é um tema que a gente discutiu bastante ao longo do nosso curso. Olha que baguncinha boa aí! Pintamos ao som de Beyoncé, fino, né? Olha o resultado final da minha tela. E aí, o que acharam? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo a imersão. Beijos, tchau! Os 5 primeiros mais rápidos a se matricularem na próxima turma
terão o bônus mais desejado por todos os nossos alunos. Uma sessão de mentoria individual comigo ou com a Kelly, com um foco na sua carreira. Nessa sessão, uma de nós vai se reunir com você em videoconferência para entender qual é o seu momento, sua posição na empresa que você está, quais são suas competências e tudo mais, para traçar um plano estratégico e acelerar ainda mais o seu crescimento profissional. Vamos te ajudar a deixar a frustração, a desmotivação e o sentimento de se sentir perdido no passado, gente. Você vai ter clareza sobre qual é de fato a sua situação e o que é melhor para você trabalhar daqui para frente e conquistar o seu crescimento. Tenho certeza de que essas 5 pessoas serão privilegiadas, pois nós somos procuradas para dar mentoria diariamente e recusamos porque nós não temos, infelizmente, mais agenda. Então saiba que se você estiver entre os 5 primeiros inscritos, você ganhará um prêmio muito exclusivo. Só depende de você. Agora eu quero te fazer algumas perguntas importantes. Quanto é que vale uma promoção? Quanto que vale você nunca mais se sentir insegura ou inseguro para se posicionar? Quanto vale você ser valorizado pela liderança da empresa que você está? Quanto vale você ganhar um salário que você merece e realizar todos os seus sonhos? Quanto vale uma certificação universitária? Imagina que hoje você ganha algo próximo de R$6.000 e consegue ter foco para se tornar, então, um BP de alto impacto. Passa para a nova posição, que paga aí 60% a mais do que as outras posições de RH, e então agora você ganhará R$9.600. Ao longo de um ano, gente, se a gente for somar essa diferença, isso representa um valor absoluto de R$43.200 a mais na sua renda. É uma quantia muito legal, não é? Por isso que a gente sempre bate na tecla de que aprimoramento profissional não é custo, é investimento. Não há investimento que te traga mais retorno do que o investimento em conhecimento. Simplesmente não tem. E quando eu digo que o preço do Profissão BP de RH é muito inferior ao seu valor, ao valor que ele vai agregar na sua vida profissional e pessoal, eu estou falando muito sério. Não dá nem para acreditar. Só nas aulas bônus, com os convidados especiais, você já pagaria aí facilmente R$5.000. Além disso, tem todos os presentes que nós preparamos para as pessoas que entrarem até sexta-feira, que são mentoria em grupo, ferramenta de fidelização, mini curso de team building. Tudo isso, se a gente fosse somar, seria mais de R$3.000. Adicionando aí os encontros ao vivo, acesso a mais de 1.300 profissionais dentro da nossa comunidade Elo, que é uma comunidade exclusiva para alunos. E além disso, se a gente fosse somar o nosso custo hora ao longo de um ano, a nossa formação, gente, ficaria acima de 15.000, fácil. Mas, para que você faça parte da turma da Profissão BP de RH, com certificação reconhecida pelo MEC, com um ano de acesso, 8 módulos de aula gravada, 5 encontros ao vivo conosco, além de todas as aulas bônus e de todos os presentes que eu falei aqui, você vai precisar investir apenas R$ 1.997. Mas para aqueles que realmente estão engajados, nós temos um presente, lembra? Vou relembrar aqui. Quem entrar na nossa formação até quinta-feira, R$ 23,59, tem um desconto de R$ 500. É isso mesmo que você ouviu. Eu e Kelly iremos valorizar as pessoas hiperengajadas que querem desenvolver agora e começar a fazer diferente. Ou seja, em vez de você pagar o valor cheio de R$ 1.997, você pagará 12 vezes de R$ 149,75 ou R$ 1.497 à vista. São R$ 500 de desconto. Que loucura! Para você conseguir fazer sua matrícula, eu já coloquei o QR Code na tela. É só você mirar a câmera do seu celular nesse QR Code e entrar para o grupo dos nossos futuros alunos. Nesse grupo, você vai ter acesso ao link de matrícula 1 hora antes, tá? Se você não estiver no grupo dos futuros alunos, você não vai conseguir se matricular.
ou você entra no grupo, ou você não vai conseguir garantir sua matrícula com todas essas condições especiais que eu te apresentei aqui. Você não terá acesso aos bônus, porque o link de matrícula só será mandado no grupo de futuros alunos. Por isso, mira o seu celular agora no QR Code e entra para o grupo de futuros alunos. Ou então, embaixo aqui dessa aula, tem o link do grupo que você também pode clicar e entrar, tá? Se você tiver alguma dificuldade, pode chamar a nossa equipe. Nós colocamos aí no descritivo dessa aula o número, chama o nosso time que eles irão te ajudar a acessar o grupo de futuros alunos. Então, na segunda-feira é o dia da sua mudança. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você vai decidir? Vai escolher continuar sendo um profissional de RH comum ou vai escolher se tornar um BP de RH de alto impacto e com certificação universitária? Opção número 1, escreve 1 aí nos comentários. Opção número 2, escreve 2 nos comentários que eu quero ver. E eu quero ver esse 2 prevalecendo, hein? Quem for tornar o nosso aluno, coloca o número 2 que eu já quero dar as boas-vindas. Quinta-feira, estou esperando então vocês como os nossos alunos e alunas da formação Profissão BP de RH. Que alegria! Bom, gente, eu precisava explicar isso de forma muito detalhada para que você não tivesse dúvida alguma na hora de realizar a sua matrícula. Eu quero que você venha confiante. Eu quero que você venha com a certeza que está dando um passo na direção certa. Agora, bora voltar para a nossa aula? Eu vou chamar a Kelly para ela apresentar para vocês a nossa ferramenta autoral de diagnóstico. Você deve estar curioso ou curiosa para conhecer nossa ferramenta de diagnóstico. Eu vou te mostrar ela completa agora. Essa é uma ferramenta que os nossos alunos gostam muito porque ela traz um passo a passo para você construir um diagnóstico, desde a primeira etapa de um diagnóstico até o planejamento estratégico, até a gente executar todas as atividades que são prioridades para aquela unidade de negócio que a gente vai cuidar ali com o BP. Então, a gente já começa a nossa ferramenta aqui mostrando que o BP é um profissional que tem uma evolução. A partir do momento em que ele entra numa empresa, ele vai ter uma curva de aprendizado. Ele vai precisar entender que, a partir do momento que ele entrar na empresa, ele vai precisar conversar com muitas pessoas, ele vai ter um período onde ele vai ficar inseguro, e essa ferramenta é o que vai ajudar a acelerar o desenvolvimento dele, porque é nela que ele vai colocar todas as informações que ele vai colher dentro dessa empresa. Essa é a ferramenta que os nossos alunos também gostam, porque ela é muito lógica. Então, a gente começa na leitura de cenário, que é uma etapa do nosso processo aqui de diagnóstico. Quando a gente senta numa cadeira de BP, a gente precisa entender tudo o que acontece naquela empresa, então a gente vai fazer várias avaliações, e aqui a gente tem tudo que ele precisa para fazer essa avaliação. É lógico que na formação Profissão BP de RH, a gente traz toda a teoria, todo o conteúdo, para que você consiga entender cada sheet, cada planilha que está nessa ferramenta. Depois da gente entrar aqui na leitura de cenário, a gente estuda a organização. Então, aqui todas as perguntas, tem muitas pessoas que falam, eu gostaria de fazer um diagnóstico sim, mas eu não faço ideia de quais perguntas preciso responder. E aqui estão todas as perguntas, desde as perguntas sobre o histórico da empresa, para a gente entender por que algumas coisas acontecem, como acontecem, até as perguntas de o que está acontecendo na organização. É a partir dessas perguntas que a gente vai entender se a organização precisa do nosso apoio numa atração de talentos, numa retenção, na cultura, quais são os pontos mais urgentes ali para a gente colocar o nosso foco, porque no final a gente vai precisar sim priorizar, até as perguntas que vão nos dar informações sobre o que a empresa quer ser, qual é o futuro, qual que é o objetivo desejado. Lembra que a gente falou muito sobre a clareza de um objetivo, a importância de ter clareza? Quando a gente fala dessa clareza, a gente está falando de futuro, o que a organização gostaria de ter. E nessa ferramenta a gente traz todas as perguntas que o BP de RH vai precisar responder para entender mais sobre a organização. Depois a gente entende sobre o modelo de RH, que também é importante para o BP entender o quanto ele vai estar mais próximo do negócio, mais próximo do RH, o quanto ele vai precisar focar ali em ações voltadas para as pessoas ou voltadas para a questão mais financeira. Essa fotografia
vai dar muito norte sobre onde ele precisa colocar o foco dele também. E aí aqui, para responder isso, a gente vai ter uma série de perguntas. Depois a gente vai para uma visão mais holística aqui de métodos para a gente levantar informações. Então, desde uma pesquisa de clima até uma pesquisa de desligamento, Fox Group. Então, aqui a gente vai, né, você entrando na formação profissão BP de RH, você vai ter acesso também de como executar todos esses levantamentos de dados e todas as pesquisas e informações, né, e processos que você vai precisar olhar também. Então, é bem interessante. Aqui a gente deixa um template, porque tudo que você vai fazer para o seu diagnóstico vai estar concentrado nessa ferramenta. Você não vai precisar usar essa ferramenta e várias outras planilhas, vários outros sistemas. Você vai concentrar todas as informações aqui. Isso também é muito legal. Aqui é um local onde a gente deixa reservado para você coletar as informações, inserir, centralizar as informações que você colheu no seu diagnóstico aqui. Essa etapa aqui é muito legal, que a gente chama de diagnóstico, é onde a gente vai entender também sobre a estrutura da organização, se é uma estrutura mais vertical, mais horizontal, se ela trabalha em rede, se é um modelo mais ágil, se é um modelo mais tradicional. E isso também vai dar muitos insights sobre qual é o modelo de trabalho, porque na maioria das vezes o modelo de trabalho do RH vai estar muito alinhado com o modelo de trabalho da organização. Então aqui o BP também vai responder várias perguntas que vão dar cada vez mais clareza sobre todos os objetivos que ele tem ali dentro do cenário, dos desafios que ele tem. Essa etapa eu gosto muito porque é outra dificuldade de um profissional de RH, entender quais perguntas. Eu sentei com a liderança. Como que eu estruturo um questionário para ser assertivo e eu levante as perguntas que vão me trazer as informações mais corretas ali, que vão me ajudar mesmo a tomar decisão. Então aqui a gente tem todas as perguntas que o BP de RH vai fazer para o executivo, são 20 perguntas, e depois a gente tem mais 10 perguntas para o BP de RH sentar com líderes ou pessoas que não são executivas, mas que também vão trazer muitos insights. Também tudo bem detalhado. Depois a gente vai para um diagnóstico aqui de cultura. Então, quem não tem um diagnóstico de cultura estruturado na organização, pode recorrer a essas perguntas que a gente tem aqui também. A gente traz para ajudar vocês, caso a empresa não tenha um modelo já padrão. A partir de tudo isso que vocês escolheram de informação, vocês vão trazer a interpretação de vocês vão correlacionar todos esses dados e vocês vão trazer para esse, a gente chama de problema, mas é onde a gente tem todos os insights mesmo, os inputs que saíram dessa análise de dados, análise de cenário, tudo que a gente fez, as perguntas que a gente respondeu antes, a gente vai trazer isso aqui. Então, eu vou responder aqui quais são os problemas da empresa, do RH e da área que eu atendo, a área do negócio, e quais são os problemas relacionados. A gente vai segmentar para ficar mais claro para a gente que tipo de problema a gente tem aqui. Se é um problema técnico, político, cultural, estrutural, pontual. Isso vai dar clareza. Se é um problema pontual, eu resolvo rápido, eu envolvo as pessoas que precisam ser resolvidas e consigo tirar aquilo do meu caminho, aquilo não precisa nem entrar no meu plano porque já resolvi? Ok. Não, é um problema estrutural que a gente vai precisar trabalhar cultura, trabalhar liderança, isso vai estar bem definido aqui, depois que eu conseguir processar todas as informações. Então, a gente chama isso de problema, que é muito importante para a gente trazer. A gente acaba trazendo isso para o nosso diagnóstico de cultura. Então, tudo que eu colhi ali no meu questionário, na minha pesquisa de cultura, eu vou trazer e vou centralizar essas informações também de cultura. Então, eu vou ter os meus problemas segmentados e também vou ter consolidado aqui uma outra centralização de informações sobre cultura. Junto isso tudo e chego na definição aqui das minhas prioridades. Como é que eu vou definir minhas prioridades? Eu vou listar aqui todas as minhas necessidades e depois eu vou classificar aqui como que tipo de problema é esse aqui. Ele é um problema político, cultural, técnico? Ok. Qual é o grau de urgência para resolver esse problema?
qual é o tempo de implementação dessas ações que vão resolver esse problema? Qual é o grau de impacto no negócio, na estratégia desse problema? Se impacta muito o meu negócio, né, o resultado ali do negócio, o meu objetivo estratégico, eu preciso dar uma nota alta porque eu preciso acender uma luz vermelha, ele tem que ser minha prioridade, ou não. Impacta pouco. Depois a gente vai chegar num cálculo aqui e esse cálculo, a ferramenta vai me dar quais são as minhas prioridades. Porque sem saber prioridade a gente sai fazendo 1000 coisas e não resolve nada. A partir dessas prioridades, das maiores notas, eu vou trazer para cá só as minhas necessidades prioritárias, porque são elas que eu vou focar para construir o meu plano de ação, meu plano estratégico. Então a gente chega aqui no nosso plano de ação, que é o plano que a gente vai acompanhar. Essa é a ferramenta, eu já comentei aqui, que os alunos gostam porque ela é prática, ela traz um resultado, é fácil da gente mostrar, levar para a liderança e conversar com a liderança, porque ela acaba, como a gente fala muito de dados, e dados é a língua da liderança, né? Quando a gente fala de dados, a gente consegue ter uma comunicação mais executiva, que é o que a gente veio falando nas últimas aulas. A ferramenta faz tudo isso. E aí você pode me perguntar, mas por que vocês não disponibilizam a ferramenta para quem está aqui nas aulas gratuitas? A gente fala muito de duas coisas, né? Eu estou respondendo porque a gente já recebeu essa pergunta e eu acho importante a gente deixar claro aqui duas coisas. Uma coisa não é uma ferramenta que precisa de orientação, a gente fala da ferramenta durante as aulas, a gente faz uma imersão para construir junto as ações, para ajudar os nossos alunos a chegarem realmente nas prioridades, a chegarem realmente nas ações que vão fazer sentido, né, que vão ajudá-los. Então, isso é uma coisa que a gente pega na mão ali, porque a gente entende que o resultado desse trabalho é o resultado que vai fazer com que, muitas vezes, um profissional, um BP, seja promovido, tenha visibilidade, né, que ele se vê como uma pessoa estratégica, como ele se aproxime da liderança. Então, a gente acha muito importante e também não seria justo a gente, né, compartilhar uma ferramenta que é exclusiva para os nossos alunos. Então, esse é o motivo, mas a gente gosta sempre de mostrar, né, de mostrar para vocês como é que funciona, porque vocês entendem também até um pouco do nosso método, da nossa metodologia. A gente acaba trazendo aqui coisas que a gente acredita que são importantes. A gente fala muito sobre prioridade, sobre focar no que é importante, sobre falar não. E essa ferramenta também ajuda a gente a fomentar esses comportamentos que a gente acredita. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acesso em breve a essa ferramenta, assim que vocês entrarem para a formação na segunda-feira, às 7h30 da manhã, tá bom? Então, antes da gente encerrar a nossa aula de hoje, né, Kelinha, eu quero te contar como será a divulgação dos ganhadores dos livros, isso mesmo. Para quem não entendeu nada, para quem não está por dentro, durante todo o nosso workshop, a gente forneceu instruções para você participar do sorteio de um livro relacionado a cada P do nosso método. E nós iremos compartilhar quem foram os sortudos ou as sortudas na aula extra, né, Kelly Barra? Isso mesmo. A nossa última aula do Workshop Carreira BP de RH não é hoje, e sim quinta-feira nós teremos o nosso último encontro e ele será ao vivo, o que é muito mais emocionante. Melhor. Muito mais gostoso, né? Nós vamos te mostrar, então, um mapa para você seguir, né, para alcançar aí a sua vaga de Business Partner de RH e crescer na sua carreira. E além disso, a gente também vai te mostrar e te explicar o 4 P da nossa metodologia, 4 P's, exato, dos 4 P's de um BP de alto impacto. Ou seja, ou você estará comigo e com a Kelly ao vivo, ou deixará de ter acesso a um material rico, um conteúdo completo, tá? Então já se programa que você tem um compromisso com a gente. Aproveita que você está aqui e já ativa o lembrete dessa aula. Bom, pessoal, eu quero agradecer demais a presença de cada um de vocês nessa aula do Workshop Carreira BP de RH e eu quero reforçar alguns recados importantes. Qual que é o primeiro, Kelly? Hoje não é diferente. Hoje, novamente, postamos uma foto no Instagram, já está lá.
A gente quer que você compartilhe o melhor insight dessa aula de hoje, desse conteúdo de hoje. E tem livro, um livro que a gente gosta bastante, o Essencialismo, que fala sobre focar no que é importante, que tem muito a ver com estratégia, né, com resultado, que é o tema que a gente trouxe hoje aqui. E você pode ser o ganhador desse livro aqui, ó. Exatamente. E aí, gostou? Curte esse vídeo, coloque aí os seus feedbacks, seus comentários e compartilhe essa aula com alguém que você acha que vai gostar bastante do conteúdo. Um grande beijo. Tchau.